Obrigada, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para esse segundo dia de evento. Estamos muito felizes em poder receber vocês aqui presencialmente. A gente estava comentando que antes nós passamos quase um ano planejando isso e poder estar aqui com vocês, né, pessoalmente, podendo pegar as pessoas, gostar, ver pelo menos, está sendo um grande presente para a gente. E eu não quero, me alongar muito para não me emocionar. Vamos começar então o painel. Para o painel de hoje, então, nós temos dois grandes convidados. Primeiramente, a professora Maria Cristina Gomes da Silva de Ornelas. A Maria Cristina, mais conhecida como Cris, ela é mestre em Leis sobre o Comércio Europeu e Internacional da Universidade van Amsterdã, fica pior que alemão. Desculpa. E doutora em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente ela é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria. E também teremos aqui, então, o nosso coordenador também do evento, querido Milton Lucídio Del Barcelos, que é doutor em Direito, vou falar. É doutor em Direito pela PUC, ele falou que não era para falar, mas a gente precisa contar, né, quem são as pessoas. Composta pela CAPES, e período de professor visitante na Universidade de Direito de Boston. Mestre em Direito pela PUC, especialista em Direito Internacional e Integração pela URGS, advogado e sócio na Leão Propriedade Intelectual. Então, são essas queridas pessoas que estarão aqui falando do tema do nosso painel de hoje, que é Propriedade Intelectual e Direito Concorrencial. Cris. Se quiser, sentada, como se sente melhor. Tá, eu acho que eu começo sentada, né, mas qualquer coisa também eu levanto. Bom, deixa eu perguntar, então tá bem. Bom, eu também, assim como a Kelly, me sinto muito feliz, né, de estar aqui já convivendo com outras pessoas. É a minha primeira experiência, oportunidade, então nesses 2 últimos anos aí que eu estou convivendo com tantas pessoas juntas, né, que mesmo em sala de aula ainda não tive a oportunidade de retornar, né, a Federal retorna agora em abril presencialmente, então nesses últimos 2 anos eu só convivo com meus alunos também de forma remota. E é muito bom, então, rever amigos, né, assim, pessoalmente. Reencontrá-los é muito bom, né? E nisso eu gostaria, antes de começar a falar um pouquinho sobre o tema, né, de agradecer o convite. Agradeço aqui ao Milton, à Kelly, ao professor André, e a todos que estão aí organizando o evento. Para mim foi uma alegria, né, e é uma grande honra, então, poder estar aqui hoje com vocês. Bom, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu aqui. Bom, quando eu vi o tema, né, que ele trouxe aí o tema de que eu falaria, eu tive muita dúvida sobre que aspecto tratar da direito concorrencial e propriedade intelectual. Isso porque quando a gente estuda, ou estuda da concorrência, digamos assim, ela acaba possibilitando uma visão por meio de 2 vertentes. Eu posso olhar tanto sob uma perspectiva, digamos assim, coletiva, né, referente aí daí à Lei de Concorrência, né, a Lei 12.529 de 2011, quanto eu posso tratar da parte referente à concorrência desleal, daí tratada pela nossa Lei de Propriedade Industrial. Então, eu tive essa dúvida e acabei aí optando, né, falar um pouquinho, né, pelo menos passar um pouquinho, também pela parte referente aí ao direito da concorrência, para depois, então, tratar um pouco mais daquilo que eu me sinto mais familiarizada, digamos, mais à vontade de tratar, que é a parte referente mesmo à concorrência desleal e concorrência parasitária e outros temas aí que também dizem respeito, né, ao direito concorrencial e à propriedade intelectual. Então, assim, realmente, né, tive dúvida e não sabia exatamente claro explorar. Mas vamos lá, né? Quando a gente pensa aí na parte referente a direito da concorrência, daí mesmo pensando no que diz respeito à Lei 2.529 de 2011 e propriedade intelectual, a gente vê que são coisas correlatas, né, que são relacionadas porque, bom, porque que a gente tem, o que o direito da concorrência vai tratar? O direito da concorrência, sob uma perspectiva do direito, digamos assim, da parte da coletividade, trata da regulação do mercado. E a propriedade intelectual nisso, ela tem um papel a desempenhar nisso, né? Ela é importante. Ela
Pelo menos é o que se espera. Pelo menos é o que se espera que ela funcione, né? Então, existe essa correlação. Eu aqui até, né, falando sobre isso, eu acabei trazendo exemplos que são um pouco antigos. Talvez vocês aí lembrem, alguns lembrem, né? Mas esses foram casos que foram tratados no CAD, né? Tanto o do creme dental Colinos, quanto da compra da Nestlé a Nestlé ter comprado a Garoto, né, ambas. E são casos mais antigos, mas ainda, sabe, acabei fazendo essa opção também de trazer esse caso, porque era um período que eu estava parte do direito da concorrência, né, e até por uma coincidência, no dia em que houve a decisão do CAD com relação a não aprovar a decisão a compra da Nestlé, a compra da Garoto pela Nestlé, eu estava no CAD, fazendo estágio naquela época ainda, nossa, muito tempo, 2004, eu acho, início de 2004, muito tempo, eu estava como estagiária da Secretaria de Direito Econômico na época. Faz tempo, mas valeu, né? Então acho que por isso que eu acabei aí trazendo esses exemplos. Né? Porque o que acontece aqui, né? Quando a gente tem aqui a parte referente aí à lei da concorrência no que diz respeito à misturando propriedade intelectual, a gente também pode ver sobre duas perspectivas, né? Tanto a parte, né, de prevenção quanto a parte de repressão. Né? A primeira dizendo respeito aí aos atos de concentração, né? A prevenção, e a repressão daí dizendo respeito às condutas anticompetitivas. Tá? Esses dois exemplos dizem respeito da parte referente à prevenção, atos de concentração. Ambas foram situações que envolveram a propriedade intelectual e foram sui generis, porque a primeira, eu não sei se vocês, talvez acho que muitos de vocês aí nem conheceram pessoalmente a marca Colinos. Não tiveram a chance de conhecer. Que até é interessante, porque é uma marca que ela não existe, se eu não estou enganada, desde 1997, eu acho, ou 98, que daí houve a decisão do CAD no sentido de restringir, de que ela então não poderia ser colocada mais no mercado, já que houve a compra da Colinos pela Colgate. Então houve uma decisão de que essa marca não poderia ser colocada no mercado durante o período de 5 anos, ela foi substituída por uma outra marca chamada Sorriso. Depois de 5 anos, a Colinos poderia voltar ao mercado e houve uma decisão da Colgate na época de não recolocar a Colinos no mercado. Agora, o interessante é que uma pesquisa feita agora, no ano de 2021, sobre os cremes dentais que fazem parte aí da memória dos brasileiros, Colinos está em 3º lugar. Então, é um fenômeno nesse sentido, porque mesmo, né, já não estando no mercado desde 1998, ainda as pessoas lembram de Colinos, e ainda faz parte. Um outro caso, que também diz aí, tem uma relação direta aí com a parte diferente a marcas, que seria então da Nestlé Garoto, é um caso aí também peculiar, que ainda hoje não chegou ao fim. Ainda hoje há uma briga agora já no judiciário, não mais na esfera administrativa, porque na esfera administrativa, na época, a decisão foi não por aprovar com restrições, mas por não aprovar a compra da Nestlé pela Garoto. E não era o que eles esperavam, né? Na verdade, lá naquela ocasião, o que eles imaginavam que ia acontecer? Que ia acontecer o que vinha acontecendo em outros exames do CAD, com relação aos atos de concentração, de aprovar com algumas restrições, impondo aí a venda de algumas marcas, estabelecendo algum tipo de limitação, como aconteceu com a Colinos, mas não de não aprovar aquele ato de concentração. E aquilo gerou um burburinho na hora, porque se imaginava, ok, né, alguma marca eu vou ter que vender, de repente vou vender a marca da Garoto Talento para um terceiro, né, para uma outra, mas nunca imaginando que não seria aprovado. Bom, não foi, esse caso foi levado para o judiciário, né, ainda não foi decidido. A gente ainda hoje, quantos anos depois, ainda não tem uma decisão referente a isso. Claro que a Nestlé ela segue operando a Garoto, né, e esperando a decisão definitiva, mas não existe ainda uma decisão. Mas também envolve marcas, né, envolve o fato de marcas aí fortes também possibilitarem essa posição dominante aí, em alguns, digamos assim, em algumas partes dos mercados do chocolate, né, que eu lembro que na época a discussão muito era com relação a onde seria o problema. Um dos problemas seria o que eles chamavam de cobertura líquida, que é digamos, a mão de obra, a matéria-prima para chocolate caseiro, né, porque os chocolates caseiros aí são feitos a partir também de uma base, né, e essa seria um dos mercados no chocolate, né, que não haveria mais concorrência.
Então, é interessante para a gente ver também situações em que envolveu propriedade intelectual e concorrência, e aí ambos de forma bastante relevante, né, importante. Na outra esfera, daí, digamos, não com relação à prevenção, mas à repressão, a infrações, a condutas anticoncorrenciais, a gente também tem um caso que envolveu propriedade intelectual, agora não tanto marca, nesse caso foi um desenho industrial, que foi quando a Ambev colocou no mercado uma garrafa de 630 ml. E aí, bom, só em 2 marcas, na época ela tinha colocado só a Skol no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul com a Boêmia, mas era a tal da garrafa de 630 ml que estava protegida pelo desenho industrial. E nisso daí houve também uma discussão no âmbito judicial e também na esfera administrativa, que acabou gerando aí a suspensão da proteção com o desenho industrial dessa garrafa, impulsionado na época pela Kaiser, porque o que se entendia, e foi levado, né, para o CAD, porque o que se entendeu qual era o problema nessa época, que dificultava a troca que normalmente há de vasilhames entre concorrentes, porque ela tinha um tamanho que não era o tamanho padrão, e aquilo fazia com que, ou possibilitaria que a Ambev acabasse, digamos, abusando aí, de certa maneira, da sua posição dominante. E isso também acabou gerando mudanças. A Skol acabou, ou melhor, a Ambev acabou decidindo em tirar do mercado, saiu não permaneceu com essa ideia, não prosperou a ideia da garrafa de 630, tirou. E continuou utilizando o mesmo vasilhame, que daí possibilitava essa troca entre concorrentes e entre fabricantes de cerveja, que a gente sempre conhece. Até houve também uma outra discussão referente ao tamanho das garrafas, mas aí era com relação ao litrão, mas nesse caso aí não houve nenhum tipo de, digamos assim, de restrição, o litrão permaneceu no mercado, apesar de ser um tamanho diferente do normal, porque daí se entendeu que o consumidor teria vantagem, para ele seria positivo no sentido de que ele teria mais cerveja por um preço mais acessível. Mas não foi o que aconteceu no caso da 630, porque não haveria essa vantagem, ela encarecia, ela dificultava a concorrência entre os empresários do setor, e não trazia nenhum benefício para o público, de uma maneira geral, para os consumidores. Bom, trocando aí agora de assunto, falando um pouco de concorrência desleal, a gente, daí na esfera privada, não mais pensando aí na esfera coletiva, digamos, na esfera privada, a gente tem que primeiro, ou de certa maneira, começar falando sobre concorrência. Quando a gente fala sobre concorrência, ou vai falar sobre concorrência desleal, começa por concorrência. E isso, claro, que o primeiro ponto que vem é lembrar que na nossa própria Constituição Federal, a livre iniciativa está lá, resguardada, e entre os princípios que devem ser observados para o bom funcionamento do mercado. Então, isso a gente tem lá, entre outros, claro que tem lá, fala sobre o consumidor, fala sobre a propriedade, fala vários outros princípios aí, mas está a livre concorrência. Porque a concorrência, de uma maneira geral, claro que naturalmente não é o problema. De fato, tem que existir a concorrência entre competidores, ou entre empresários. Isso é bom. Isso é algo positivo. Agora, qual é o problema com relação à concorrência? Não é o concorrer. O problema ou tampouco, o problema também não é concorrer e de repente conquistar clientes. Usando uma palavra que às vezes tem até um sinal, uma força meio negativa, desviar a clientela. Não é esse o problema, porque na verdade acho que todo empresário quer conquistar clientes, e ele, se ele quer captar esses clientes de um concorrente, está tudo certo. O que não pode é o meio utilizado para essa captação de clientes ser fraudulento, ser lesivo, ser desleal, ser desonesto. Esse é o problema. Então, a concorrência, ela existe, ela é necessária, ela é importante e nisso até, de novo, eu acho que a propriedade intelectual tem um grande papel nisso.
porque a propriedade intelectual ela também estimula o fato dela garantir, por um lado, né, um monopólio temporário para a exploração de um determinado, de uma determinada criação, estimula também que novos produtos e novos serviços e novas inovações venham para o mercado. Então isso acaba sendo positivo e também estimula a concorrência entre empresários e possibilita que nós, como consumidores, acabamos tendo acesso a coisas melhores, né? A produtos e serviços melhores. Então, o problema não é. E nisso, vale a pena até a gente aqui ver uma colocação de um autor que, na verdade, é conhecido mais no direito penal, mas que escreveu uma obra sobre crimes da concorrência desleal, que fala, né, o Celso Delmanto, né, diz, pode e deve mesmo esforçar-se o concorrente na disputa, mas não para usar de meios desleais para vencê-la. Por isso, como no esporte, incentiva-se a sua prática, mas procura-se afastar os contendores que não são honestos no embate. O que é a concorrência desleal, se não o uso ou meios de métodos incorretos para modificar a normal relação de competição? Então, a gente quer a concorrência. O que a gente não quer é que meios desonestos sejam utilizados para essa conquista de clientes. Bom, muito bem. No âmbito da propriedade intelectual, a concorrência desleal ela foi a primeira vez tratada, apesar de ser um conceito bastante difícil, que a gente, os autores têm uma grande dificuldade em definir o que é a tal da concorrência desleal. A gente teve na própria Convenção União de Paris, numa das versões aí, não na primeira, naturalmente, né, mas uma das versões que é a que a gente agora segue, trouxe no seu artigo 1410 bis a parte referente à concorrência desleal. E ela traz um conceito que é bastante amplo, na verdade, possibilitando que, justamente, até porque se trata de um tratado internacional, cada país ou cada empresário, dentro do seu contexto, consiga analisar e entender o que é a concorrência desleal dentro daquele costume, dentro daquela realidade. Então, já coloca, né, constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Deverão proibir-se, particularmente, todos os atos suscetíveis de qualquer meio estabelecer confusão com o estabelecimento, produtos ou atividades industriais ou comerciais de um concorrente. Ou seja, quando ela coloca lá qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos de matéria industrial ou comercial, ela deixa isso bastante aberto para que os países adaptem, né, e consigam também tratar de concorrência desleal no seu âmbito interno. No Brasil, a gente também não vai ter aí um conceito, né, de concorrência desleal trazido pela legislação, mas a repressão à concorrência desleal ela já aparece no início da Lei da Propriedade Industrial, da Lei 9.279, no artigo 2º ela já diz que no que diz respeito à proteção dos direitos da propriedade intelectual, uma das coisas que se busca é a repressão à concorrência desleal. Então, ali já está prevista. Então, nisso, né, a Lei de Propriedade Industrial também já deixa claro para a gente que não somente aqueles institutos que são protegidos pela propriedade intelectual, como para a gente, invenção, né, ou patente, invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca, são, digamos assim, merecem algum tipo de proteção, mas também outros signos que não são, de repente, registráveis, mas que também devem ser protegidos pela legislação. Também vão estar aí presentes globais nessa ideia de repressão à concorrência desleal. E, com relação a isso, daí a gente tem no artigo 195 da lei, vai falar sobre crimes de concorrência desleal, e lá são 14 incisos que trazem diferentes crimes referentes à concorrência desleal. Esses sim, né, por se tratar de crimes, estão lá tipificados. E além disso, além do artigo 195, a gente tem o artigo 209, que daí vai tratar da esfera civil, sobre concorrência desleal, mas aí não uma perspectiva do direito penal, ou da esfera penal, mas civil. Mas no que diz respeito aqui
o artigo 195, inciso 3º, tá? Quando ele diz lá, que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio alheio cliente de outrem, o que ele coloca? Que para existir um crime de concorrência desleal, primeiro tem que ter concorrentes, tem que ter essa relação de concorrência entre empresários. E além dessa relação de concorrência entre empresários, eu tenho que ter a figura do desvio de clientela em razão do meio fraudulento. Que era o que a gente antes falava, não é simplesmente ter a concorrência não é o problema é a deslealdade, daí além de ter essa concorrência entre empresários, eu tenho que ter um meio fraudulento. Bom, muito bem. Para a gente, aqui como exemplo, a gente consegue visualizar isso de certa maneira. A gente tem aqui todas as situações que foram, daí, digamos assim, reprovadas, judicialmente, aí, contestadas e marcas que tiveram que sair do mercado, justamente porque o que elas fazem, Elas são concorrentes, nós temos aí empresários que são concorrentes, por um lado, e por outro, a gente tem uma situação que certamente vai haver um desvio de clientela por um meio fraudulento. Porque a gente tem aí, bom, eu vou falar também de trade dress, e daí acho que até a Kelly pode me ajudar um pouco, que também gosta da área, mas a gente vê aqui que são, no caso ali, sobretudo medicamentos, porque isso é bastante comum na área de medicamentos, mas ali medicamentos que têm invólucro muito parecidos, cores muito parecidas, quer dizer que signos distintivos, elementos distintivos que um empresário adotou, outro adota propositalmente, justamente para buscar esse desvio de clientela. E isso, claro, isso é fraudulento, e algumas vezes, além do problema da própria concorrência desleal, há um problema até, em algumas situações, de um crime contra a própria marca registrada, não só com relação à concorrência. E daí, claro, a gente tem que ver qual é a situação, porque daí na esfera penal a gente não pode aplicar os dois, tem que ver se trata de um crime contra a marca ou se trata de algo referente à concorrência desleal, mas há situações que a gente vê isso, que não é só algo, digamos assim, algo que realmente busca desviar a clientela e é por meio fraudulento, porque se copia o conjunto imagem, se copia as cores, às vezes o início do nome, e nossa, tem tantas, a ideia em volta, como ali no protection e no outro protex, a forma, tudo acaba contribuindo, sabendo que o que se busca ali de certa maneira é realmente o desvio, desviar a clientela. Para a gente aqui é que, apesar de fazer parte também de algo referente a isso, de ser parte da concorrência desleal, a gente tem um outro tipo de concorrência, que é o que a gente chama de concorrência parasitária. E a concorrência parasitária, daí, deixa eu passar lá para frente. Na concorrência parasitária, a gente tem uma situação que é mais peculiar. Porque o que a gente tem? Bom, a gente até tem empresários que atuam no mesmo segmento. A gente até, por essa perspectiva, a gente tem empresários que concorrem. Bom, são do mesmo segmento. Mas o parasita, digamos assim, aquele que imita a marca, ou seja, o que for aí do concorrente, ele provavelmente ele não vai, nem sempre ele vai conseguir desviar a clientela, até porque não é o que ele busca, ele não busca desviar a clientela, ele não busca, digamos assim, ele não tem a intenção de gerar um grande prejuízo, até porque para ele é interessante manter o outro vivo no mercado, bem no mercado, porque ele vai na carona, ele se aproveita de outra maneira, ele se aproveita do bom nome, ele se aproveita da própria, nem sei, do próprio, às vezes, da fama, ele se aproveita de uma outra maneira daquele que ele imita. Então aqui a gente são dois restaurantes, na verdade, um é um restaurante japonês, ambos em São Paulo, então o primeiro e o famoso seria o Nakombi, bom, o Nakombi se incomodou quando
verificou que no mercado surgiu lá o Nafuca. Tá? Os dois. Tá? São do mesmo segmento? São, porque isso faz parte da concorrência parasitária. São do mesmo segmento, mas eles buscam público-alvo distinto. Porque, por exemplo, nesse caso, na Kombi, ele é um restaurante caro, de alto padrão, de comida japonesa, né? Acho que na região oeste de São Paulo, e que tem como peculiar o estabelecimento empresarial, ele é organizado servindo a comida na Kombi, dentro do estabelecimento, as Kombis, que daí servem, onde é servida a comida. E o outro são lanches, numa outra região de São Paulo. Claro que São Paulo, sendo o tamanho que é, dificilmente uma pessoa haveria aí desvio de clientela, ainda mais numa situação como essa, até porque o público buscado não é o mesmo, entende? O público de um não é o mesmo público do outro, mas ainda assim, talvez dificilmente uma pessoa saísse de uma região da cidade, que é enorme, para outra região da cidade para comer um lanche, era bem difícil. Mas, ainda assim, claro que isso pode já gerar algum tipo de prejuízo para aquele que é imitado, para aquele que é copiado, muito embora a gente veja uma situação um pouco diferente. Por quê? Porque ele tem um outro que, de novo, ele copia tudo, né? Ele copia a identidade visual do produto do outro, ele copia a identidade visual do estabelecimento do outro, mas daí tem a peculiaridade de que ele faz tudo isso mais com uma marca própria, e daí a gente tem uma situação um pouco diferente, mas ainda lembrando daí dos artigos, eu não posso aplicar o artigo 195.3 da Lei de Propriedade Industrial, mas eu tenho que aplicar o artigo, posso daí no outro caso aplicar o artigo 209, porque esse me possibilita, então, na esfera civil, buscar um ressarcimento, uma indenização, seja por perdas por morais ou patrimoniais, mas me possibilita buscar um ressarcimento, e é interessante, e a gente vê isso em diferentes segmentos, que foi no âmbito aí dos restaurantes, mas a gente vê isso acontecer muito, por exemplo, na moda, as que gostam de estudar aí o fashion law, provavelmente vão ter uma coleção de exemplos aí no âmbito da moda em que acontece a concorrência parasitária, que não há, digamos assim, que o consumidor ele não está sendo enganado, ele sabe que ele está indo num outro empresário, mas assim mesmo, ele, por alguma razão, às vezes até por um aspecto, uma questão psicológica, seja que for, ele busca esse, dependendo do poder aquisitivo, ele busca esse, que é o imitador, e a gente vai ver diferentes exemplos aí, Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, em especial, a gente tem uma marca de calçados e bolsas que acho que a grande especialidade é buscar o que está na moda em outros lugares do mundo. Então tem o sapato, que é do modelo do Valentino, tem a bolsa que é semelhante à Balenciaga, ela depende da coleção. Mas ninguém compra enganado, Ninguém acha que é, até porque ela vende com a própria marca, mas claro que é uma concorrência parasitária, no sentido de que ela se beneficia, ela digamos assim, ela vai na onda do outro, ela vai na carona, e daí também angariando aí clientes, que de repente talvez não tenham o poder aquisitivo de comprar a própria bolsa da marca Balenciaga, mas pode comprar dela, quer dizer, ela se beneficia de alguma maneira. E de repente, dependendo da situação, claro que embora não seja o objetivo dela principal, ou nem é o objetivo prejudicar digamos, o empresário de quem ela imita, porque não é esse o objetivo mesmo, para ela o interessante é que permaneça realmente no mercado e bem, ela pode acabar prejudicando. Porque às vezes a diferença não é só uma questão de preço, mas às vezes a diferença também diz respeito à qualidade, por exemplo. Aí isso acaba podendo gerar algum tipo de prejuízo.
E ainda, além daí agora, né, não falando mais de concorrência, mas aí de um comportamento parasitário no geral. Né, a gente tem aqui a situação de aproveitamento parasitário, né, que é uma situação um pouquinho diferente, mas também interessante para a gente ver, porque o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma situação que talvez vocês já conheçam, né, foi a da Lisena, que era um produto para cabelo, que foi colocado no mercado, imitando aí a identidade visual da Maizena. Tá? Claro que no âmbito dos amidos de milho, né, no segmento aí do amido de milho, né, a cor, nem o layout da caixa, nem nada disso, mas, de certa maneira, garantiria distintividade e pode ser explorado de uma forma exclusiva. Né? Não poderia, até porque no que diz respeito à própria proteção das marcas, né, a gente não pode proteger uma cor sozinho ou alguma coisa nesse sentido. Né? Mas, num outro segmento, isso sim, não quer dizer porque de repente a minha marca está diluída no meu segmento que eu não posso tomar alguma atitude quando algo muito semelhante àquilo que eu coloquei no mercado é posto no mercado também num outro segmento. E aqui foi o que aconteceu. Aqui, claro, a Maizena daí ela acabou tomando uma iniciativa no sentido também de buscar a retirada do mercado da Lisena, pelo menos nesse layout, né, com essa imagem, porque, de fato, também a gente tinha aqui, claro que não um desvio de clientela, mas uma situação que a gente pode entender também, em parte, como desonesta, porque a Lisena, o que ela quis ali? Né? Ela quis simplesmente também se beneficiar da fama, do bom nome, de algo que já tinha aqui no nosso, que nós como consumidores, até no nosso, de uma maneira quase que intuitiva, a gente vê algo que guarda semelhança com um produto que a gente gosta, seja pela razão que for, né, mas normalmente pela qualidade, tu acaba buscando, tu acaba se identificando e pode, até quem a própria decisão falava, que poderia até gerar confusão entre os consumidores no sentido de imaginarem que há algum vínculo entre os produtos, que agora é um novo ramo que está sendo explorado da Maizena. E há outros exemplos daí, esse já não houve, digamos, não teve o desfecho que a Perdigão daí esperava, porque o que aconteceu aqui, né? Essa é uma situação bem peculiar, né? Essas botinas Perdigão, elas são fabricadas já há muitos anos, numa cidade chamada Perdigão, e ela teve a marca, o seu pedido de marca indeferido no âmbito do INPI, porque colidiria, poderia existir aí um aproveitamento parasitário em razão da marca Perdigão, que todo mundo conhece, de frios. O que houve aí de diferente, e daí não prosperou, foi que, claro, ela quando teve seu pedido daí, indeferido no âmbito do INPI, ela buscou reverter esse indeferimento primeiro na esfera administrativa, seguiu o indeferimento e ela foi para a esfera judicial, então, reclamar e buscar anular esse indeferimento do pedido da marca. E o interessante é que na primeira instância e segunda instância, se eu não estou enganada, acho que ambas as instâncias se manteve o entendimento de que poderia haver um aproveitamento aí parasitário por parte das botinas. Só que o que aconteceu, e todo o embasamento é porque, e inclusive vinha de um parecer, o INPI já decidiu, baseado num parecer da Perdigão dos Frios, que dizia que se tratava de uma marca de alto renome e que então daí poderia haver o aproveitamento parasitário. E o interessante é que, quando houve o depósito do pedido da bota Perdigão, ela não havia esse alto renome da Perdigão de Frios. Então houve aí uma decisão que daí posteriormente é que houve daí o reconhecimento do alto renome da Perdigão, e ainda daí, a decisão do INPI foi no sentido de antes mesmo do alto renome entender que se tratava de uma marca de alto renome para algo que tinha acontecido antes e que por essa razão haveria um comportamento parasitário. Então, claro que isso foi revertido, a decisão foi no sentido de que o INPI reexamine agora a marca Perdigão das botinas, isso é um caso bastante recente, então provavelmente as botinas terão a sua marca na sua classe agora garantida, independentemente do fato
de fato a Perdigão ter agora o alto renome, mas na época do depósito não teria, né? E eu não posso querer retroagir e de repente ir para estender aí os efeitos aí dessa decisão além daquilo que permitido, né? Então provavelmente ela vai trocar. Mas foi algo interessante, né? Porque também se discutia, é um aproveitamento parasitário, né? E seria possível, né, de repente, haver mesmo essa confusão e a outra se beneficiar e ela ir na carona e ter algum tipo de vantagem em razão da fama da Perdigão dos Frios? Né? Provavelmente não, né? Bom, eu acho que já me encaminhei para o final. Não sei se a Kelly tem alguma coisa para complementar. Não sei se gostaria, não sei já. Não? Não tá, mas... Bom, então também, né? Eu ia falar um pouquinho mais sobre trade dress, mas acho que a gente pode deixar para conversar um pouquinho sobre isso mais tarde, daí já quando, né, especificamente trade dress, embora eu tenha visto aí trade dress sem parar, né? Mas a gente pode deixar isso para mais tarde aí para as perguntas. E, bom, agradeço. Kelly? Acho que é muito importante essa questão de a gente trazer desde o início, porque muitas vezes a gente fala em concorrência, em propriedade intelectual, as pessoas se remetem diretamente ao CAD, sem lembrar da concorrência desleal, causa uma confusão nisso. Então, trazer esse esclarecimento do que é cada coisa, do que é, inclusive, diferenciando a concorrência desleal do comportamento parasitário e do aproveitamento parasitário, eu acho que é algo muito importante. Então, isso faz diferença no sentido de, às vezes, a gente coloca tudo no mesmo bolo, né? E, atualmente, todo mundo coloca dentro de trade dress, que é ótimo, né? As pessoas esqueceram de todas as categorias anteriores, que, de certa forma, devem ser tratadas de maneira diferente, porque tem um embasamento legal diferente, porque tem uma origem diferente, porque tem uma principiologia diferente que as embasam. Então, isso eu acho que é muito importante. Obrigada por ter nos presenteado com esse nível de detalhamento. Confesso, como eu disse, né, que eu tive um pouco de dificuldade realmente de determinar sobre o que falar, né, e ainda, bom, ainda em dúvida se fiz uma boa escolha, mas foi válida, né? A próxima, quem sabe, a gente daí já escolhe um tema em especial e trata daquilo e vamos ver. Mas, já acho que o Milton, né? Eu passo para ele. Agora que eu passo imediatamente para o Milton. Vocês têm noção de que eu tenho um nível de informalidade que às vezes é engraçado, né? Então tá tudo certo, porque a gente está em casa também. Então, por favor, Milton. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui ao lado de dois grandes talentos, né? A professora Kelly e a professora Maria Cristina, que eu admiro pra caramba. De verdade, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou na condição de tapa-furo, né? O famoso aquele que não conseguimos ter o palestrante para compor e fazer o diálogo, e eu vim compor a mesa nessa condição, né? Então, peço desculpas de antemão, não preparei uma apresentação, mas mais alguns pensamentos para que a gente reflita um pouco. E fica ainda mais difícil isso depois de que a gente teve ontem, né, palestras brilhantes, né? Eu lembro, para aqueles que tiveram a oportunidade de assistir, a gente teve o professor Drayton, a professora Angela Cashman, num levanta e corta, né? Vamos falar para o vôlei agora, né? Um levantou, o outro cortou, né? Foi tão harmônico e mesmo sem ter sido combinado as falas dos dois, que nos remetem ao pensar sobre a autoria, né? É um grande pensar sobre a autoria. Depois a gente teve o Alexandre Curvelo e o Rafael Maffini, que também é um tema extremamente importante na área de propriedade industrial em específico, né, da questão do direito administrativo. A gente tem a professora, aí tem a constelação, ela se forma por estrelas que já brilham há mais tempo ou de forma mais intensa, né, e temos mais estrelas brilhando, como a professora Cláudia Lima Marques, que nos brindou aí com a palestra dela, e a professora Cori, com uma didática ímpar ontem, né, quem teve a oportunidade de assistir deve ter se encantado, inclusive com premissas que diferem de algumas já abordadas tradicionalmente, que é a proposta também desse evento tão carinhosamente coordenado pelo professor André Esteves, por mim, professora Kelly e pela professora Lisiane. A nossa intenção sempre foi essa, né? Trazer
o diferente, agora complementado pela professora Maria Cristina, com essa abordagem, onde a gente trafega, né, e até pela experiência que ela teve prévia na Secretaria de Direito Econômico, né, a respeito da repressão às condutas anticompetitivas e os casos envolvendo propriedade intelectual e trafegando depois para dentro da concorrência desleal. Então, claro, né, sem esquecer do brilhantismo ontem, né, do professor Luiz Renato Ferreira da Silva, que assim como a professora Cláudia Lima Marques afirmaram que foi a primeira vez que voltaram, né, a ter eventos presenciais e nos deram a honra de que esse retorno fosse no ambiente do Congresso Brasileiro de Propriedade Intelectual e Direito, e não de direito da propriedade intelectual. Eu vou sempre afirmar isso, porque é muito importante. Esse título foi muito cuidadosamente escolhido por nós para refletir de alguma forma o que a gente pretende com essas reflexões. Eu vou tratar, basicamente, eu gosto muito, eu aconselho, a gente lê muito alemão, né? Alemão, estadunidense, francês. Na área de propriedade intelectual, a gente tem essas influências, né? Desculpe, eu não leio nada de alemão, eu leio textos de alemães, né? Digamos assim, traduzidos, né? Traduzidos, seja para o inglês ou para o português. Corrigindo. Agora, já a professora Lisiane, a professora Cláudia Lima Marques, com uma naturalidade, leem. Mas se for um alemão traduzido para o espanhol, tu não leria isso. Então, eu sinto uma certa carência de nós nos influenciarmos por algumas outras fontes. E o professor Gustavo Guidini, ele é muito pouco conhecido aqui no Brasil. E ele é uma sumidade lá na Itália, na área de propriedade intelectual da Universidade de Milão, e eu tenho a oportunidade de encontrá-lo anualmente nos encontros da ATRIP. E me encantei muito pelas palestras e tudo, e comecei a ler, né, o que o professor produzia. O professor deve estar com 70 e poucos anos, eu comparo ele ao professor Ascensão. Então, se a gente tem um paradigma que eu poderia dizer que o professor Guidini é o paradigma do professor Ascensão. Então, são referências fortíssimas na área de propriedade intelectual. Então, o professor Guidini, ele tem esse livro, que é Repensando a Propriedade Intelectual, um livro recente, né, que eu aconselho, eu recomendo para aqueles que querem estudar. E tem vários textos também publicados, então não necessariamente só o livro, que estão acessíveis online, mas recomendo para vocês esse livro do professor. E no tema de hoje, eu gosto da forma como ele estrutura, não só ele, obviamente, né, mas ele tem aqui numa parte do livro dele que ele aborda a questão da interconexão entre propriedade intelectual e direito da concorrência, né? E aí pensando na questão macro, né? Ou seja, a regulação de mercado, ele fala das 3 estruturas nas quais a propriedade intelectual é impactada, ou impacta, né, a concorrência, melhor dizendo. A área contratual, então eu tenho contratos com cláusulas contratuais que eu disponho sobre direitos de propriedade intelectual, que eu posso dispor de formas abusivas ou não. A área de poder de excluir, né, eu exercer o meu direito de propriedade intelectual contra terceiros. E a área que a professora Maria Cristina bem destacou também, né, tanto poder de excluir quanto da questão das aquisições, né, e dos atos de concentração. E quando a gente olha esses 3 eixos que são os principais, a gente começa a entender. Eu gosto de fazer uma analogia que ela é uma analogia pobre, né? Eu sempre falo, então, fazendo essa referência, uma analogia pobre, entre regra e exceção. A regra é a livre concorrência, a exceção é a propriedade intelectual. Vou repetir, a regra é a livre concorrência, a exceção é a propriedade intelectual. Então, quando a gente começa a exacerbar e afirmar e hipertrofiar a propriedade intelectual, invariavelmente eu vou estar ferindo, a gente pode falar de domínio público, a gente pode falar de livre concorrência, mas eu vou estar interferindo de forma indevida e sendo disfuncional, porque a verdade é que a propriedade intelectual ela nasce para ser funcional, ela não agora a gente pode entrar num debate enorme, mas eu não vou entrar. Então, vamos dizer, a propriedade industrial ela nasce para um fim, a propriedade, se a gente pegar direito autoral tem uma controvérsia do caramba, então não vou entrar agora. Mas ela não é aquilo que a gente pensa muitas vezes que ela é.
um direito fundamental extremo, que a professora Lívia, que aqui está, vai abordar um pouco mais a parte do direito fundamental, mas mais conectado na autoria e na questão do direito autoral. Mas é importante a gente ter essa noção, né? Porque quando a gente vira a chave, a gente para de pensar, é um direito meu porque eu criei, não é um direito teu porque tu criou. Lamento informar, não é. Ele é um direito teu porque a sociedade entende que é importante que tu tenha esse direito. E aí a gente para de pensar de uma forma exacerbadamente exclusivista. E a gente entende o sistema, como ele foi pensado, e não como ele é exercido muitas vezes. E aí eu trago, o professor André Esteves tem vários méritos. Um deles é trazer a professora Paula Forgione para palestrar aqui. Então a gente vai aprendendo um pouco mais. Tem um livro magnífico dela, se não me engano é Direito Antitrust, eu não lembro bem o título, mas se não me engano é Direito Antitrust. E uma das coisas que a professora Paula Forgione fala, quando a gente fala de agora, entrando no tópico da concorrência, no direito da concorrência ou direito antitrust, é que todo empresário, absolutamente todo empresário, vai esticar a corda e vai sempre usar da melhor forma possível a legislação que ele tem ao seu dispor. Isso é natural. O empresário não é vilão. Vamos parar de rotular vilão, bandido, mocinho. Não. Ele vai usar a legislação. Ele vai esticar a corda. E isso é natural do universo empresarial. Agora, até onde ele pode esticar e onde é que a corda rompe? Esse é o detalhe que muitas vezes é mal visto dentro da propriedade intelectual. A gente não consegue entender que, sob o argumento de eu ter o direito, de eu ter investido, de eu usar dos meios a mim disponíveis, eu posso fazer o que quiser daquele direito. Eu não posso. Eu tenho limites. E o meu limite é o ordenamento jurídico. É a razão de existir daquele direito de propriedade intelectual. Fechando essa parte inicial sobre o direito da concorrência, e entrando nas condutas específicas, né? Quando a gente pensa em contratos, desde 1995, o Department of Justice e a Federal Trade Commission, em conjunto lá dos Estados Unidos, tem o Guidelines sobre condutas anticompetitivas per se. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma cláusula contratual, e olhando os contratos, se eu tenho uma cláusula contratual que diz eu tenho uma patente, licencio para uma empresa explorar essa patente, e a cláusula contratual prevê a exclusividade deste uso da tecnologia por tempo além do prazo de vigência de patente, isso é uma cláusula abusiva. Eu não tenho o direito de dispor dessa forma. E por que eu não tenho esse direito? Porque a verdade é que ela é uma cláusula anticompetitiva do ponto de vista de direito concorrencial. Ela não é somente um ato de abusividade entre partes. E por que isso? Porque eu torno disfuncional. O prazo de vigência para a exclusividade é X. Eu não posso extrapolar esse prazo. Se eu faço através de uma cláusula contratual, essa cláusula é nula. Ela é reconhecida dentro de um guidelines desde 1995. Então a gente pensa, tudo isso é atual. Não é nada atual. É velho. Mas a prática é outra. Às vezes eu não digo que eu vou estender o prazo de vigência através do contrato. Às vezes eu uso mecanismos que eu impeço aquele licenciado de efetivamente explorar a tecnologia após o prazo de vigência da patente. Outra cláusula anticompetitiva per se. Quando eu estabeleço que todas as tecnologias criadas a partir da tecnologia a qual eu licenciei, então eu sou licenciado, e eu sou um cara inteligente. Eu quero desenvolver novas tecnologias e eu evoluo em relação àquela tecnologia desenvolvida e a qual eu fui licenciado. Eu não estou envolvendo segredo de negócio, tá? Aí são coisas diferentes, tá? Know-how, eu tenho uma outra regulação, mas vamos pensar só licenciamento puro de patente. Eu não posso estabelecer em contrato que tudo que o meu licenciado criar é meu. Eu não posso. Que estímulo eu estou dando à inovação e à independência desse licenciado, já que o sistema de licenciamento e de transferência de tecnologia pressupõe eu independizar ou ajudar a uma maior concorrência no mercado. Eu posso estabelecer uma cláusula de não concorrência por um período? Posso,
Agora, eu dizer que tudo que o meu licenciado cria é meu, eu não posso estabelecer isso. Isso vai contra o sistema concorrencial. Então, estabelecendo isso, e às vezes a gente pensa que isso é uma questão bilateral, que não, as partes acordaram e tal. Quer país mais liberal que os Estados Unidos? Se nos Estados Unidos regula, que diz que não pode, imagina aqui. Né, que a gente não tem toda essa liberdade contratual. Poder excluir. Tem um caso emblemático das autopeças, né, que foi julgado por 4-3 no CAD, e aqui vai um grande elogio para as mulheres, porque os 3 votos vencidos, com os quais eu concordo, do CAD são votos de mulheres. Por 4-3 foi reconhecido que o mercado secundário de autopeças, eu, uma montadora, eu posso impedir que um mercado secundário, que é aquelas empresas que revendem peças de reposição eu bato meu carro e quero trocar uma peça, o espelhinho, o retrovisor, eu sou obrigado hoje a ir na concessionária ou comprar de empresas autorizadas por essa concessionária a vender aquele produto. E por que isso? Porque existem registros de desenhos industriais de titularidade dessas montadoras que, ao exercerem o seu direito, então estamos indo no ponto 2 do professor Gustavo Guidini, o poder de excluir, elas exercem esse direito, digamos assim, no entender naturalmente no mercado primário e secundário, e no outro entender de forma abusiva no mercado secundário. Porque se eu sou montadora e eu vendo, eu esgotei o meu direito, e o meu desenho industrial é feito para o objeto que eu vendo no mercado primário, que é o automóvel, caminhão. Que direito eu tenho de exercitar esse desenho industrial no mercado secundário, que é peça de reposição? Nesse momento, há ou não há uma disfuncionalidade entre a razão de existir do sistema de registro de desenho industrial e o efetivo exercício do direito? É um assunto extremamente polêmico, batido na Europa, batido nos Estados Unidos, aqui, outras partes do mundo, oscilou com o passar do tempo, né, para um lado e para o outro. E o que mais me chama a atenção é que, por uma margem pequeníssima, né, de um voto do conselheiro do CAD, hoje as montadoras podem sim exercitar o seu direito sobre os desenhos industriais no mercado secundário. Desde 2018 foi a decisão, e tem uma série de ações judiciais aí nesse sentido. Era uma ação que a ANFAP, né, Associação Nacional dos Produtores de Autopeças, se não me engano, ingressou, uma representação, né, que a ANFAP ingressou no CAD, e que chegou a ser um ponto final com esse voto de 4-3. Então a gente começa a entender, isso é uma questão de qual é o efeito disso. O efeito é que eu não tenho uma liberdade, eu como consumidor final, de escolher o que eu quero comprar de peça de reposição. Eu sou obrigado a ficar, mesmo depois de esgotada a compra, o bem é meu, eu tenho que ter uma reposição, eu não consigo fazer essa reposição, a não ser pelas empresas autorizadas pelas montadoras. De novo, é um assunto super polêmico, mas traz muito aqui o que a gente tem que fazer de um pensar, né? Um pensar sobre as premissas da existência do sistema de propriedade intelectual. E nas questões de aquisições e atos de concentração, a professora Maria Cristina já abordou. Por fim, e estamos esgotando, como eu tapa-furo, eu vou falar rapidamente, né? Por fim, esse caso da Colinos e Sorriso, eu achei muito interessante, depois eu falo um pouquinho do porquê, por causa da minha tese, de 2010. E foi um caso que gerou um aprendizado no CAD, porque o CAD disse, não pode usar a marca Colinos. E por que isso? Porque já que o poder de mercado seria muito grande, uma forma de restringir esse poder é possibilitar que outros players tenham um mercado e não percam tanto mercado através de uma marca que era totalmente líder, juntando com uma outra marca líder como a Colgate. E se criou essa restrição do uso da marca Colinos. Só que
À época, não se pensou que o verde e o amarelo da embalagem da Colinos era importantíssimo na percepção do consumidor, como a gente viu ontem na palestra da professora Cori, né? Ou seja, como é que o consumidor percebe. O sinal distintivo não é o nome, o sinal distintivo é o conjunto, né? Então, usando do sistema e de acordo com a decisão do CAD, o que a Colgate, né, Colinos fez, né? Ela foi lá e substituiu por Sorriso, usando as mesmas cores, o mesmo padrão, só mudou o nome, até a música. Então isso serviu de alerta para o CAD. CAD, cuidado, quando estabelecer esse tipo de restrição, pense em propriedade intelectual como um todo, não pense apenas na caixinha marca. E se pensar na caixinha marca, pelo menos pense na marca mista, pense em alguma coisa um pouco além. Isso foi muito interessante porque foi um tiro no pé, né? No meu sentido, né? Porque isso até foi comentado depois, em termos de percepção de consumidor. E por fim, para concluir, né? Em 2010 eu fiz meu doutorado de sanduíche, 7 meses em Boston, foi justamente com a orientação do professor Michael Moyer, que tem um livro sensacional, Patent Failure, né, que ele trabalha as falhas do sistema de patentes e se ele vale a pena ou não em determinadas áreas tecnológicas. Segue muito atual o livro dele, né? O que eu quis perceber? Como é que a propriedade intelectual se comporta no mercado? Ou seja, ele para o mercado entender, assim que age sobre a propriedade intelectual. Sai do mercado, volta para a propriedade intelectual. É assim que ela está desenhada, ou seja, ela está desenhada de forma adequada para o mercado? Então, nessa pesquisa eu fiz entrevistas, né, com o pessoal do DOJ, mas foram só 2 que eu consegui, e mais 3 na Federal Trade Commission, para perguntar como é que era o comportamento dos diferentes direitos de propriedade intelectual e o impacto deles no mercado. Isso lá em 2009, que foi minha pesquisa, né? E uma das coisas que é consenso, né, é que propriedade intelectual, por si só, ela não gera poder de mercado. Isso a gente não é indiscutível, né? Não é o fato de eu ter propriedade intelectual que gera poder de mercado. Agora, como eu uso a propriedade intelectual, esse é o ponto. E esse é o ponto de difícil detecção, e como ontem, bem dito, pelo professor Luiz Renato e professor Rafael, existem as faixas financeiras que nem chegam no CAD. Para chegar no CAD, tem que ter um valor muito alto. E todos os outros negócios que estão acontecendo e as abusividades que estão ocorrendo, muitas vezes não entram, a grande maioria não entra no radar do CAD. E qual é a resposta que o direito dá? Ordenamento jurídico. O problema é conhecimento. Então, um dos pontos que eu acho fundamentais aqui, que é a proposta desse congresso, é gerar essa reflexão, é gerar esse pensar, é gerar o questionamento sobre o que está posto. É a gente perguntar, mas por quê? Que nem o Adam... não é o... Sempre esqueço o nome dele. Não é minha essa frase, mas ele fala assim, ninguém resiste aos 3 porquês, né? Os 3 porquês é aquela coisa das crianças. A criança pergunta, mas por que isso, papai? Por isso. Por que aquilo, papai? Por aquilo. O André Esteves sabe muito bem disso e vai ter um terceiro agora que vai perguntar muitos porquês em breve, né? Corajoso, destemido, foi pro terceiro filho. Sim, é o terceiro de 6. Então, com isso, brevemente, eu encerro, que era mais para gerar essa questão de questionamentos sobre o sistema. Muito obrigada, Milton. Como eu digo, às vezes não é planejado, mas há uma conspiração para que as coisas elas se deem, porque a Cristina veio aqui e deu toda a base para que o Milton pudesse trazer o questionamento. Eu acho que esse é um dos objetivos. Muitos de nós aqui, que eu vejo, talvez não tenham uma base teórica, e trazer essa base é importante para que o questionamento possa acontecer. Eu comento isso muito com os meus alunos. Eu não posso criticar se eu não conhecer. Eu preciso conhecer em profundidade, para que aí sim eu possa, com conhecimento de causa, apontar quais são os pontos que precisam ser pensados dos dados alterados. A minha formação, embora eu seja formada em Direito, doutorado seja em Direito, a base teórica mais forte minha é a Economia, por causa do mestrado e pelo que eu acabei estudando.
Então eu olho sempre a propriedade intelectual sobre a ótica do econômico, não necessariamente do direito econômico ou do direito à economia, que não é essa lógica, mas com a ótica das teorias econômicas. E é super interessante trazer esse ponto da... A gente olha a propriedade intelectual como um direito, e muitas vezes como um direito absoluto, eterno, e foi muito questionado isso na primeira palestra ontem do Draghi, da Ângela. E isso não é um dado, né? Não é algo que é como se reconhecia na França como um direito natural. Não é. É algo que é construído. E assim como ele é construído, ele precisa ser modulado para que ele possa persistir. E uma das coisas que a gente muitas vezes não se dá conta, eu me divirto com isso, em regra, eu vou falar algumas coisas assim, tipo, não me julguem, tá? É só a reflexão. Em regra, os liberais, eles defendem muita propriedade intelectual, o que é uma contradição em si. Porque, em regra, o liberal, ele espera uma intervenção mínima do Estado, né? Em que o mercado se autorregule. Mas o mercado não garante a propriedade intelectual, eu preciso do Estado. Então, essa é uma contradição muito interessante. E o que eu preciso encontrar é um meio termo que seja um equilíbrio. E daí vem, eu estou falando, quando eu falo desses liberais, do liberalismo clássico, né? O Adam Smith admitia, por exemplo, que em algumas situações muito peculiares a intervenção. E ele fala em propriedade intelectual na Análise das Nações. Mas, assim, é encontrar esse equilíbrio. Qual é o limite em que eu preciso ter, sim, um livre comércio, uma livre concorrência adequada? E quando, e muitas vezes as pessoas não falam isso, propriedade intelectual é um direito de monopólio. A gente chama de direito exclusivo, que fica bonitinho no direito, mas na economia a gente chama de direito de monopólio. Quando eu conto, minha área é de indicação geográfica, que dizem que é a área mais fofinha da propriedade intelectual, ela é coletiva, mas é um direito monopólio. Os produtores, eles ficam chocados quando eles percebem que eles têm monopólio sobre o uso de um nome. E é sobre essa ótica que a gente precisa olhar. Quando a gente tem um monopólio sobre algo, esse monopólio também não é absoluto. A gente só tem aquela exclusividade e com as limitações legais, porque ele foi estabelecido legalmente. Ele não é um direito natural de monopólio, ele é um direito estatal de monopólio. E é esse equilíbrio que é o desafio que a gente precisa ter. Porque senão a gente pode ir para um extremo, que tudo é propriedade intelectual, a gente precisa proteger tudo. Como disse a Ângela, esse tudo pode impedir, inclusive, que ela consiga sobreviver. Porque em algumas situações eu posso conceder patentes com tal abrangência, como foi o caso da discussão do Chakrabarty, aquela patente biotecnológica, primeira que se discute, poderia ser tão grande a proteção que outras invenções não poderiam surgir, porque tudo estaria abrangido. Então eu preciso encontrar esse equilíbrio. E esse é o desafio, encontrar maneiras de olhar para esse equilíbrio. Nem tanto tudo para a propriedade intelectual, nem tanto a oposição à propriedade intelectual. E daí, às vezes, eu vou indo um pouco mais além do oceano, muito para os indianos. Eu gosto muito da Shivananda, que tem uma visão muito diferente, mas que me serve, às vezes, principalmente para trabalhar outra área, que é a parte dos conhecimentos tradicionais e tradicionais associados, né? Até que limite eu posso me apropriar de algo, como a gente já comentou ontem, que não necessariamente fui eu que criei, mas que vem de gerações. Então, são pontos que a gente precisa ter em mente quando a gente está trabalhando com a propriedade intelectual, mas principalmente quando a gente está pensando ela, quando a gente está pesquisando ela. Eu queria fazer esses pontos a mais e abrir, né, para uma ou duas perguntas, porque eu sei que a gente começou um pouquinho atrasado. Vamos lá. Sim. Primeiramente, parabéns. Calma, só te dar o microfone, acho que tem outro. Sim, para poder ficar gravado. Bom dia a todos, parabéns aos palestrantes, sempre trazendo ainda mais questionamentos. Eu diria que eu já nasci com 5.000 pontos de interrogações, né? Isso é fantástico também, dividir com vocês que esses questionamentos não pertencem tão somente a mim, né? E essa angústia do dia a dia é o que nos permite, nos alimenta nessa labuta do direito. Mas pegando um pouquinho esse gancho dessas reflexões, que também me pertencem, não temos respostas, né? Por isso que continuamos estudando, e provocando um pouco o próximo painel, adentrando um pouco essa questão dos direitos fundamentais, de certo modo, até onde podemos ir. Acredito sim que o equilíbrio é fundamental, até porque sabemos que a propriedade intelectual, como bem dito, é um direito exclusivo, mas ele tem um fim
primordial, que é o desenvolvimento tecnológico do país e para a sociedade. Então, temos limitação de tempo. E aí eu adentro num outro questionamento que vem ocorrendo no que tange a questão da caducidade das marcas, né, que é o não uso, e não só estritamente como colocado na legislação, mas sim como os julgados vêm se demonstrando, permitindo e trazendo um certo direito àqueles que simplesmente abandonaram suas marcas, né, sob a ótica de não trazer essa confusão mercadológica futura. Então, vou trazer alguns exemplos para tentar contextualizar e lhes questiono. Por exemplo, o caso do supermercado Extra, de certo modo, né, que fez menção a abandonar a marca, mas adveio um novo julgado, de certo modo, entendendo que ninguém poderia se apropriar da marca. Uma outra questão, diria então assim, aquela questão da função social da propriedade, então como você tem também que não só ter o direito exclusivo, mas fazer um bom uso dela, né, e não se apropriar. Não me veio agora na cabeça uma outra marca de exemplo, talvez me venha na conversa de vocês, mas só para trazer que, em verdade, nós temos que fazer um bom uso dessa propriedade, que é para a sociedade, ao mesmo tempo vem o judiciário dizer, não, só um pouquinho, mas se você abandonou, mas você ainda tem o resguardo além daquele período que você parou de usar. Então fica uma certa reserva de mercado que a própria lei veda, mas o judiciário me parece que está assegurando. Obrigada. Eu acho que eu já vou passar só para fazer pergunta para o Pedro e daí a gente pode fazer. Alguém passa lá para o Pedro? Obrigada. E daí a gente faz as duas perguntas em bloco para a gente poder otimizar o tempo. É Pedro, né? Eu não estou doida. João Pedro. Então, professores, primeiro eu queria agradecer pela exposição. E a minha pergunta, ela se relaciona um pouco com a fala da professora Cone de ontem, que é a questão da apropriação cultural, que foi que a Prof. Kelly agora falou rapidamente. Eu queria entender se vocês entendem que a apropriação cultural pode ser ou não entendida como concorrência desleal. Porque o que acontece? A apropriação cultural é a ideia de que, pensando no âmbito do mercado, uma empresa ela está se utilizando de conhecimentos ou expressões de grupos que se advêm em questões de tradição e que, em regra, eles não estão no mercado. Eles podem ser no mercado por questões, como a Prof. Kelly pode dizer, indicações geográficas, marcas coletivas, marcas de identificação, mas por diversos motivos eles não se inserem no mercado. Então, esse ato deles não estaria sendo, o ato que pode ser pensado como desonesto, ele não estaria se dando em frente a um agente do mercado. Mas, no âmbito da concorrência, ele está se beneficiando por questões de... É visto bem na concorrência a questão de representatividade, sustentabilidade e tudo mais. E a própria Organização do Mundial da Propriedade Intelectual, ela vem defendendo a questão da possibilidade de uma interpretação extensiva da concorrência real para abranger isso. Só que, ao mesmo tempo, fico pensando, isso que o professor Milton falou, de pensar que, se tu pensar nessa interpretação extensiva, tudo pode ser concorrência real. Então, soltar esse questionamento. Obrigada. Duas bombas. Tá, bem rapidinho, tipo, pergunta. E daí a gente junta as três. Bom dia. O meu questionamento é o seguinte, o professor Milton falou que a concorrência desleal muitas vezes não chega no CAD. Muitas empresas não têm porte suficiente para chegar no CAD. Só que a gente olha o manual de marcas e o INPI diz que não analisa a concorrência desleal. E aí só sobra para o judiciário, o Reles, proprietário do pequeno negócio, não tem nenhum órgão administrativo para quem tentar se proteger de concorrência desleal? Obrigada. Vou começar contigo. Pode ser? Ou não? Pode ser. Interessante, né? Quando a gente tem a possibilidade de conversar, porque a pergunta da Luciana, né, falando sobre, até foi um dos temas, sabe, que uma das coisas que eu imaginei falar foi sobre marca zumbi,
porque também se discute bastante na parte referente aí à concorrência. E interessante porque daí eu tenho uma ideia um pouco diferente da tua. E usando como exemplo também uma situação que chegou ao judiciário, que é da marca Prosdóximo. Né, que hoje quem é o titular da marca Prosdóximo é uma outra empresa, eu não lembro exatamente o nome, mas não mais a Electrolux. E a Electrolux buscou, primeiro, né, reverter a situação da caducidade que foi pedida no âmbito do INPI para a marca Prosdóximo por essa outra empresa, acho que é Fresnac, eu não me lembro exatamente o nome. Aí depois ela não reverteu nem administrativamente, nem posteriormente no judiciário, porque daí o entendimento do judiciário foi no outro sentido, foi no sentido de que você bobeou, né? Dormiu, né? A lei não socorre os que dormem, né? Você poderia ter utilizado a sua marca, não utilizou e perdeu. Ela caducou e agora que caducou, outro empresário pode protegê-la e se tornar um titular. E daí é interessante porque eu havia pensado em falar sobre as marcas zumbi e esse exemplo. Porque, por um instante, assim como a Colinos, o Prosdóximo está tão na mente de muitos de nós ainda, né, que eu vejo a empresa que agora é titular dessa marca também se aproveitando quase que de uma forma parasitária de toda a fama, de todo o bom nome, de tudo que essa marca ao longo dos anos conquistou. Então, é interessante porque eu vou quase que no teu oposto. Para mim, eu acho que, de repente, a solução seria, talvez, de fato, a caducidade não ser declarada ali e essa marca talvez se manter por mais um tempo com a Electrolux e, claro, não foi esse o entendimento, até porque daí no próprio judiciário foi levantada a questão que, bom, você se preocupa com o consumidor, que de repente pode ser desviado, mas e se você licenciasse essa marca? Ou se realmente cedesse? Ela também ia trocar de titular e o consumidor talvez nem soubesse sobre esse negócio, né? Mas, mas ainda assim eu às vezes penso sobre a perspectiva do lado da concorrência, porque é fato que o que essa empresa fez é se ela está se beneficiando porque ela está lá todo o aviamento, sei lá, o goodwill, sei lá, toda a fama, tudo que foi construído ali pela Electrolux, ela foi no embalo. Mas ao mesmo tempo fica aquela reserva de mercado, né? Eu quero dizer assim que realmente são questionamentos, eu não tenho a resposta, é justamente para provocar. Porque são dois direitos muito relevantes, né? Tanto da concorrência quanto do fazer uso. Claro, porque no caso, por exemplo, a Electrolux, ela argumentou na época que, ok, eu não estou comercializando aí refrigeradores da Prosdóximo, mas tem assistência técnica ainda, e a Prosdóximo aparece, ainda tem, sabe, mas ela não conseguiu fazer a prova do uso efetivo da marca durante esses últimos 5 anos, né? Então, por isso aí a caducidade, mas é interessante, sabe, e nisso válido, daí a possibilidade de a gente agora conversar, porque a gente consegue realmente ver posições diferentes sobre o mesmo tema e encontrar argumentos para ambas, né? Para ambas hipóteses, aí vamos situações. Bom, já deixo contigo, Obrigado. A Luciana tem uma experiência já tradicional na área, né? Luciana, de propriedade intelectual, Rosângela, João Pedro, né? Então tá, às vezes chama João, chama de Pedro, não, João Pedro, então. Primeiro, só para complementar, acho que tudo que a professora Maria Cristina falou tá 100% e a gente compartilha dessas dores, né? O caso extra, né? Eu gosto desse caso porque é um caso que eu tive que atuar por questão do outro lado, né? Não no caso do reconhecimento de secundária em mínimo na Justiça Federal, mas da oposição do extra contra um cliente nosso a partir da decisão do secundário em mínimo. E foi muito interessante porque, e aí é um estímulo que eu dou aqui para todo mundo, se usa muito pouco a solução alternativa de controvérsias no âmbito da propriedade intelectual. O que é a solução alternativa de controvérsia? Mediação e arbitragem? Não é só isso. A gente tem a negociação. Por que a gente esquece a negociação? Por que a gente esquece que quando se recebe uma notificação extrajudicial é uma abertura? Quando se envia uma notificação extrajudicial é uma abertura? Todo advogado, olha, 95% dos advogados são combativos.
Direito não é combativo. O processo judicial é combativo e mesmo assim ele é meio. E meio de aproximação que é enxergado como meio de distanciamento. É surreal a forma como a gente enxerga e como a gente é treinado, né, enquanto nas universidades. Então, quando vem uma notificação da Extra para a nossa cliente, o caso é muito peculiar. Nossa cliente já usava... a gente não pode falar, né? Então eu tô tentando não falar. Eu tô tentando não falar. Mas o caso é peculiar. Já usava há muito tempo, e aí veio o secundário mínimo, teve o direito, e nossa cliente usava efetivamente como destaque, como marco, o termo extra, né? Qual foi o acordo? O acordo foi para que nosso cliente ficasse usando por mais 30 anos o termo extra, que era o que ele queria, apenas diminuindo o tamanho dele. Alguém ganhou, alguém perdeu? Os dois ganharam e os dois perderam. Poderia brigar judicialmente que não era oponível porque era anterior o direito de uso constante, pacífico, antes da decisão de reconhecimento secundário mínimo? Poderia. Bem divertido para nós advogados, né? Mas é isso que o cliente quer. E por isso que eu falo, qual é o nível de oponibilidade que eu tenho e o que o judiciário tem a dizer sobre isso? É uma coisa. Outra coisa é a pacificação dos conflitos, né? E acho que a gente tem muito a aprender também com os limites, que é o que a gente estava falando, e acho que esse é o ponto interessante, né? Poderia opor, se a gente fosse para o judiciário, principiologicamente, entendendo que esse secundário mínimo não se aplica às questões anteriores ao reconhecimento, como se autorrenome fosse, ganharia. A que pena, já que, né? Então, enfim, né, eu trago essa reflexão aí, que sempre são reflexões que eu acho que tem um campo muito, muito pouco explorado e que nós nos dedicamos muito. A doutora Camille se dedica muito nessa parte, e falo com a questão da caducidade, porque se nós formos na China, temos vários casos que acontecem, se protocola uma marca, já tem a tua marca registrada. Tu entra com uma caducidade, unidade de falta de uso, e tu tem esse problema lá na China, porque eles vão entrando com pedidos subsequentes. Caduca um, já tem um outro, caduca outro, tem outro, caduca outro. Tu fica eternamente, tu entra com o teu pedido de registro é julgado antes da caducidade, e tu recorre, e tudo é julgado antes da caducidade. Então todos, olha, tem a marca anterior, tem a marca... Mas não, espera caducar a outra para depois julgar o meu pedido. Não. Então, tem coisas bem sintomáticas, né, doutora Camille, no sistema de registro de marcas, e é utilizado de forma estranha. E depois a gente tem a questão do João e da Rosângela, que eu vou tentar compor rapidamente. A apropriação indevida, né, de sinais e de questões até mesmo culturais, né, eu acho que tem a questão do que pode ser apropriado como marca. Eu acho que é só uma interpretação do 124, vamos entender bem o que diz lá o 124, mas depois, podendo ser apropriado, qual é o poder de oponibilidade que eu tenho daquele sinal contra X, Y, Z. Ele está sendo usado como marca ou ele está sendo usado num contexto? É a mesma coisa essa. Se eu explicar que extra é o tamanho do objeto que eu estou protegendo, é uma coisa. Se eu usar ele como marca, é outra. Então, se a gente consegue diferenciar isso, já consegue entender que há muito abuso também no uso ostensivo de uma marca quando ela é explicativa, quando ela, infelizmente, a gente tem essas marcas arbitrárias, né? Então elas são dicionarizadas e elas, num determinado contexto, elas são explicativas. Elas não estão operando como sinal distintivo naquele contexto. E da Rosângela sobre o INPI. O INPI não aborda a concorrência desleal. Eu tenho uma pena do INPI tremenda, porque todo mundo bate no INPI, né? Agora, se a gente pensar o INPI enquanto instituição governamental e a responsabilidade de aparelhamento, tem que bater mesmo, né? Se eu considerá-lo como uma extensão do Brasil, né? É extremamente um órgão muito mal cuidado, não tem investimento, é uma luta constante de todos levantam essa bandeira do aparelhamento do INPI. Agora, se eu pensar no INPI examinador, na estrutura que ele tem hoje, é um trabalho hercúleo, é surreal.
E concorrência desleal é matéria fática, né? Ele teria que analisar. Tem sim. Eu concordo. Eu estou de acordo, né, que ele teria que analisar tudo que se levanta, que aquele pedido de marca estaria sendo feito numa tentativa desonesta, né, de desvio de clientela, ou seja, muito próximo e tal. Agora ele não tem estrutura. Para você ter uma ideia, a professora Kelly sabe disso, a professora Michele Copetti, que foi diretora de marcas, só quando tu exerce a função é que tu sabe o problema que tu está pegando, né? E ela conseguiu, né, enquanto diretora de marcas, resolver o problema do backlog de marcas. Ela foi lá e estabeleceu uma normativa que retirou o exame de determinados itens, incisos do artigo 124. De novo, eu sou fã da Michele Copetti, tem uma obra sensacional sobre direito de marcas, né? Lá no escritório, não me deixa mentir, eu digo, tem que usar sempre esse livro da Michele, então sou fã dela. Mas o que ela fez, com todo o respeito, porque tu está sentado naquela posição, tu tem que dar uma solução, é ilegal. O examinador tem que examinar. Eu não posso dizer, tu não examina isso, tu examina aquilo. Tu tem que examinar. Agora, ela resolveu o problema? Resolveu. Criou outro? Criou. Menor do que ela resolveu. Né? Se a gente for trabalhar em termos de eficiência, extremamente eficiente. E ninguém sabe o que faria estando naquela cadeira. Porque tu ter marca sendo julgada em 4, 5 anos e tu não ter perspectiva, tomando mandado de segurança, né? Porque nós também gostamos de entrar com mandado de segurança pela razoável duração do processo, tu tem que solucionar. Né? Então, concordo, sim, teria que examinar as questões de concorrência real. No mundo real, no posto, é bem impossível de fazer isso. Tem situações que são tão flagrantes, assim, a pessoa foi notificada, manteve o uso da marca e no dia seguinte depositou na NPI, sabendo que já tinha uma marca anterior com aquela mesma expressão. É uma coisa que eu acho que seria muito flagrante assim, para a NPI e eles não analisam. Só um ganchinho sobre isso, Milton. Você lembra que eu comentei sobre isso com a professora Cláudia Lima Marques e com a Cone, sobre o NPI não analisar? É bem só complementar, porque eu quero saber o que eu... Tá, eu só preciso terminar esse painel, mas vai rápido. Ontem, não sei se tu lembra, Milton, que eu comentei sobre a questão do NPI não analisar a concorrência, né, no painel da professora Cláudia e da professora Cone. E a professora Cláudia Lima Marques propôs uma tentativa de solução, talvez, né? Tu acha que tem, eu não lembro agora o assunto da lei de 2019, que está sendo estudada, não sei se tu recorda que ela comentou. Não lembro. Que seria uma solução, diga. Não é a lei de liberdade econômica. Não. Todo mundo está tentando achar a solução lá dentro daquele Alguém me negócio. ajuda, estava aqui ontem. Não, mas... Lei de agências. Oi? A lei de agências. Isso, a lei de agências. Se isso seria um início de uma solução para o NPI voltar a analisar a questão da concorrência. Eu teria que estudar. Então vamos estudar. Bom, eu quero finalizar esse painel. Eu só queria fazer um gancho na... É que eu olho para as pessoas, eu sei que é João Pedro, mas eu dei o apelido de Pedro e fico assim. Quem me conhece sabe que eu faço isso. Eu gostei muito da tua provocação, porque não é algo que é evidente. Normalmente a gente interpreta os conhecimentos tradicionais, os tradicionais associados, como fora do mercado. E por isso, em regra, a gente não olha como concorrência desleal para esses ativos. E eles são, de maneira geral, indevidamente apropriados, indevidamente utilizados, inclusive quando são protegidos como indicação geográfica, marca coletiva, marca de certificação, em regra não são pelos titulares originários. Então, eu acho que é um mundo de possibilidades para explorar sobre essa questão de muitos considerarem isso fora do mercado, entre aspas, e por isso não passível de ser questionado como um uso, como concorrência desleal, porque eu não estaria concorrendo com alguém que está no mercado. E esse é um baita desafio, porque você conhece várias maneiras de não os proteger. A gente encontra diversas, inclusive tem uma aluna que é a Gaia S, estudando a questão de todas as maneiras que eu tenho de burlar a apropriação por meio da lei de conhecimentos tradicionais associados e acesso a patrimônio genético. Eu tenho todas as exceções possíveis para eu poder burlar o direito deles. O que a gente cada vez menos tem é estudo sobre como preservar e como encontrar alternativas viáveis. E acho que pode ser um baita desafio para ti.
Com isso eu gostaria de encerrar o painel antes que o André, o Gonzaga e a Lívia me visitem, porque eu estou passando muito do tempo já, né? Obrigada, eu acho que foi uma discussão muito rica. Obrigada, Cristina, obrigada, Milton, obrigada a todos que participaram. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos, café, necessidades, pausa, e a gente volta aqui para esse segundo painel, tá bem? Obrigada.